A Caixa Econômica Federal abriu um processo seletivo para 3.730 vagas de estágio distribuídas por todo o Brasil. Entre elas, existem oportunidades para várias cidades aqui da região, como Americana, Amparo, Campinas, Hortolândia e Indaiatuba. A seleção é voltada para estudantes do ensino médio, técnico em segurança do trabalho e de cursos superiores como arquitetura, direito, psicologia, engenharia civil, pedagogia, serviço social, ciências sociais e ciências políticas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site da empresa Super Estágios até o dia 5 de junho de 2025. Após a inscrição, o candidato terá acesso à prova online que poderá ser feita no próprio ambiente virtual. Até a data limite das inscrições, o sistema estará disponível todos os dias da semana. O resultado, como lista definitiva de classificação, será divulgado no dia 1º de julho. A partir dessa data, começará a convocação dos aprovados, conforme a demanda da Caixa, respeitando a ordem de classificação e o turno da vaga disponível. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Chegamos! Bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. São 10h35 e o seu Manhã Bandeirantes está no ar. Nesta sexta-feira, 23 de maio de 2025. Obrigado a você que ficou até agora com o Gustavo Frison, com Léo Gaspar Mota no Circuito Imobiliário. Tem representação amanhã na Rádio Bandeirantes a partir das 10 da manhã. Edição inédita na próxima sexta-feira. E a partir de agora e até às 11h30 da manhã, você é meu convidado, você é minha convidada para saber o que acontece pertinho da gente na região metropolitana de Campinas, no nosso interior de São Paulo e os destaques nacionais e internacionais com equipes espalhadas por todos os cantos em FM 85.7, pelas plataformas digitais como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e o nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eu sou o Heitor Fredo, agradeço pela sua audiência e junto comigo aqui nos nossos estúdios, os trabalhos técnicos são de Leandro Lopes na mesa de som, Pedro Piscinato na central técnica e a coordenação é do Gil Kleber. Para quem nos dá carona pelas estradas, avenidas, ruas que cortam o nosso interior paulista, nesse momento, apenas um trecho com lentidão para o motorista que trafega no sistema Anhanguera Bandeirantes. É só na chegada a São Paulo. No mais, o trânsito está fluindo bem. Na Bandeirantes está um pouco mais enroscado para acessar a marginal do Rio Tietê. Na Anhanguera, a vida do motorista tá docinha, docinha. Já no corredor Dom Pedro I, há uma interdição no acesso da rodovia Dom Pedro a Carvalho Pinto, no trecho lá na frente, em Jacareí, por conta do tombamento de um caminhão que aconteceu na noite de ontem. Se for o teu destino,
Se você estiver nos acompanhando na estrada, só vai ter dificuldade quando chegar já quase no final da rodovia Dom Pedro I. Aqui no nosso cantinho, no nosso trecho que passa pela região, fluxo maior de veículos registrado entre Paulínia e Campinas, na Zeferino Vaz, e no acesso ao distrito de Barão Geraldo, mas já desafogando às 10h37. Fim de semana está chegando e como será a temperatura nos próximos dias? Será que vem chuva por aí? Ontem em São Paulo não tinha previsão de chuva forte. E segundo o Instituto de Meteorologia, que trabalha diretamente com a Prefeitura de São Paulo e com a Defesa Civil, choveu 5 milímetros na região da Zona Norte, mas foi o suficiente para alagar ruas no bairro Jaçanã. Isso não é culpa da chuva, isso é problema estrutural de bairro que não dá conta de absorver uma quantidade pequena, considerada normal, ainda mais para uma época de estiagem. Será que essa chuva vem para cá ou ficou só na capital paulista, Nath Luquezzi? Bom dia para você. Bom dia para você, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, depois de vários dias ensolarados, baixa umidade relativa do ar, uma frente fria se aproxima do sudeste e traz sim umidade para algumas regiões aqui do estado. Essa frente fria é do tipo oceânica, então isso significa que o maior impacto vai ser mais para as áreas próximas ao mar, mas a gente não descarta aqui no interior, vamos sentir sim um pouco dos efeitos desse sistema, mas já é possível a gente notar aí o aumento de nuvens e queda nas temperaturas. A grande sacada é que haverão 2 grandes ondas de frio nos próximos dias aqui pelo interior de São Paulo. A primeira não deve derrubar tanto as temperaturas, mas deve sim ter uma queda acentuada. A segunda é que de fato vai vir com bastante força por volta de quinta, sexta que vem, a chuva que deve ser o principal resultado das mudanças. Mas para essa semana, para esse final de semana, a frente fria vem, não derruba tanto as temperaturas, podemos sim sentir um pouquinho, o clima um pouquinho mais a menos, mas as chuvas não são tão fortes, né? Não é o esperado chuvas tão fortes. Podemos sim ter temperaturas abaixo de 10 graus. O quê? Sim, porém só no final do mês, ali entre os dias 31 e começo de junho. Junho vai chegar frio. As festas juninas vamos ter que aproveitar ali com bastante casaco e finalmente vamos poder bota a casaca, tira a casaca, vai embora. Mas aí eu trago mais atualizações para vocês. Dia 31 de maio essa mudança chega aqui na nossa região. Nesse momento, os termômetros do CEPAGRE marcando 23 graus, a mínima amanhã prevista para 17, no domingo mínima de 15. Então ainda não é esse friozão todo, mas já começa a despencar a temperatura. É hora de tirar o agasalho do armário. Dizem que no inverno a gente se veste melhor, Nath Luquezzi. Você é melhor para falar isso do que eu. Por exemplo, no Band de Mulher, vocês sempre trazem dicas ali de como também ficar num bom look nessa época do ano. A gente traz, mas eu acho que em casa não tem como, né? O bom e velho moletom, a meia com chinelo. Dizem que a gente fica mais estiloso, mas acho que é mais pra fora de casa mesmo. E também mudam os hábitos alimentares, aquelas bebidas mais quentes. Você tem alguma preferida? Um cappuccininho bem quentinho é bom, hein? E vocês, tem alguma? Eu gosto do bom e velho café. Cafezinho. O problema é o preço, hein? Tá caro. Já tomou seu cafezinho hoje? Hoje eu já tomei, mas pago pela empresa. É o mais saboroso sempre. O consumo de café no Brasil caiu quase 16% em abril, na comparação com o mesmo período no ano passado. São dados da Associação Brasileira da Indústria de Café. E como é que os comerciantes estão lidando com isso? Os donos de padaria? Edu Pinheiro, por exemplo, um grande frequentador das padocas de Campinas, será que substituiu o cafezinho por outra bebida? Não dá, café é insubstituível. Vamos conversar com a Ingrid Souza, que está num desses cafés cobiçados e que sabe que o preço tá salgado para todo mundo. Bom dia para você, Ingrid. Olá, bom dia para vocês aí no estúdio e a todos que nos acompanham. Olha, por aqui a mesa tá pronta para falar de um assunto que tem tudo a ver com o horário e que é o queridinho do Brasil, que é o café. Mas o que chama a atenção é como vocês falaram, né? O café apresentou uma queda em quase 16% no mês de abril. E isso se deve a vários motivos, né? Quem traz esses dados é a Associação Brasileira da Indústria de Café, que traz esse comparativo, né, com o mesmo período
do ano passado. Existem vários motivos para isso, mas o principal é que o café apresentou aí um aumento de 80% no preço, né? Segundo dados do IBGE, é a maior inflação em 30 anos. Isso chama a atenção dos brasileiros. A mesa aqui, ó, o Leandro, ele preparou essa mesa aqui pra gente falar sobre esse consumo de café. Leandro, como é que tá aqui o consumo? Houve uma queda? Vocês perceberam essa queda no consumo de café por aqui? Certo, é o queridinho do momento do nosso brasileiro, que é o café, né? Ele teve uma recaída muito grande no nosso meio, né? Porque o café da manhã, ele é principal, né, pro ser humano começar o dia, né, e estar ali disposto a levar o dia a dia adiante. A gente teve sim uma queda muito significativa, né? O café, e a gente, como já sabe, conhece o cliente, a gente procurou buscar outros termos, outras formas de apreciar o cliente que gostaria de tomar um cafezinho, mas aumentou muito no bolso, né? Então a gente bota um suco, um Danone, alguma coisa. Mas muitos deles ainda procuram o café ainda é o queridinho, mas mesmo assim está custando muito caro. A gente teve uma recaída muito grande nessa questão, nessa demanda, né, do café. Isso que eu ia te perguntar, né? Quais são as estratégias que vocês têm traçado aqui? Tem dado outras opções para os clientes para garantir que eles continuem vindo aqui? A gente procura muito manter o nosso foco no preço do café para que o cliente não se sinta muito indisposto a comprar, né? A gente tenta manter uma base ainda na padaria, mas é um custo muito alto. Então a gente coloca açúcar, a gente coloca Danone, a gente pede umas vitaminas, a gente moldou o nosso cardápio todinho, né, para a questão de aumentar as quantidades de vitamina, aumentar as quantidades de suco e ter esse amparo para que o cliente possa tomar o seu café da manhã um pouco mais tranquilo. Mas realmente teve uma dificuldade muito grande na saída do café. Maravilha. Obrigada, Leandro, pela sua disponibilidade. Pois é, né? O brasileiro sempre arranjando um jeitinho, né, com estratégias para poder garantir que o café fique na mesa. Eu vou continuar por aqui com o meu cafezinho e volto com vocês aí no estúdio. Boa, Ingrid, boa. Não tem como. Naquela lista de reportagens que eu cornetei há alguns dias falando da batata, eu vi uma recente. Você pode trocar o café pelo chá? Não pode. Tá brincando? Não pode trocar o café pelo chá. A vida real no supermercado é assim. Você vai comprar o café, você vai fazer as suas compras. Sim. Você tem tanto no orçamento para gastar. Aí se o café estiver caro, você não vai deixar de comprar o café. Você vai deixar de comprar um chocolate, você vai deixar de comprar uma balinha, você vai deixar de fazer uma bolacha, mas você vai comprar aquele produto. Você não vai trocar porque, eu sou apaixonado por café, mas agora eu vou tomar um chá mate. Não é a mesma coisa. Não. E nem dá o mesmo efeito, né? Daquele calorão no corpo e daquela acelerada no cérebro que o café dá. Quem sabe em breve a gente traz a notícia de que o preço começou a cair, porque daqui a pouco a gente vai ter que fazer financiamento para conseguir comprar pacote de café. Girando os assuntos aqui com o nosso time de reportagens, o trabalho da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes resultou numa mega apreensão de tijolos de maconha que estavam sendo trazidos do Paraguai para Campinas. A polícia já sabe que criminosos de diferentes bairros, mas que pertencem à mesma facção, que você sabe qual é, que age dentro e fora dos presídios, eles criaram uma espécie de consórcio. Cada bairro, cada região, dando uma quantia para trazer esses caminhões. E para disfarçar, colocaram os tijolos de maconha no meio de uma carga de arroz. Só que a polícia já estava sabendo de tudo isso. A Graziele Geronde traz a reportagem que ela conversou com 2 delegados da DISE, Dr. José Glauco Silveira, Dr. José Carlos Fernandes, e eles ajudam a gente a entender como, nesses últimos dias, o trabalho está sendo intensificado no combate ao crime organizado. Dentro deste caminhão que transportava uma carga de arroz, havia 1,5 toneladas de maconha escondida. O veículo foi abordado na rodovia Raposo Tavares, na cidade de Itaí, que fica a cerca de 300 quilômetros de Campinas. A Polícia Civil chegou até o veículo depois de receber informações sobre a carga. O motorista, de 42 anos, que era paraguaio, foi preso em flagrante. Ele não tinha passagens pela polícia. A gente costuma ouvir, né? Foi contratado, que algo foi carregado, enfim, né? Mas quem é o dono? Agora nós vamos dar continuidade para verificar os demais integrantes desse grupo, né? Mas ele se limitou a falar realmente que foi contratado. O caminhão tem placas do Paraguai e a polícia acredita que a droga teria sido carregada na fronteira com o Brasil.
O objetivo era abastecer a região de Campinas com a droga, que faria parte de uma espécie de consórcio. Esses grupos criminosos, eles montam um consórcio, justamente para poder nos atrapalhar, facilitar esse fracionamento. Então eles montam esse consórcio, cada entorpecente pode ter ali um dono, uma parte desse entorpecente. Então, isso já ficou constatado. Essa não é a primeira vez que drogas são apreendidas em carga de alimentos. Nesta semana, 4 toneladas de maconha foram apreendidas dentro de outra carga de arroz, também na Raposo Tavares, no município de Sarapuí. O entorpecente abasteceria a cidade de Jacareí. E eles também aproveitam muito de cargas que são com cargas lícitas para aliciar motoristas, né? E aí, dentro do pagamento, eles acabam colocando droga no meio de carga, como já ocorreu aqui na Dizzy mesmo, com apreensão de entorpecente escondido em cargas de carne. As investigações continuam para descobrir mais pessoas que possam estar envolvidas com o tráfico de drogas. Nós vamos ouvir também o dono dessa carga de arroz para ver se tem qualquer tipo de envolvimento. Mas não sabemos ainda, até porque as investigações prosseguem com o intuito de verificar quem receberia esse arroz, quem vendeu e quem receberia também essas drogas. Tudo isso vai ser apurado com os vários métodos de investigação disponíveis. 10h48, a notícia não para na Rádio Bandeirantes Campinas, ampliando também o nosso mapa para outras cidades da nossa região. Depois do vazamento de corante em Jundiaí, que deixou ruas azuis e que chegou até num lago com um impacto para a morte de peixes, capivaras azuis, patos azulados, agora tem a avenida que ficou completamente amarelada na região, Nath Luquez. Pois é, um caminhão que transportava tinta teve em um dos seus tambores tombado em um dos cruzamentos com a Avenida Doutor Herculano de Godoy Passos, na manhã desta quinta-feira, ontem no caso, em Itu, deixando um rastro amarelo pelas ruas. Segundo o Departamento de Trânsito e Transporte da cidade, o tombamento causou danos e transtornos à via e também aos veículos que trafegavam no local, uma vez que essa tinta derramada sujou a pista, exigindo uma atenção redobrada dos motoristas e a adoção imediata de medidas de segurança. Uma viatura do departamento esteve no local e registrou a ocorrência. A Proteção e a Defesa Civil foi acionada e, em seguida, também comunicou a CETESB, conforme os protocolos para esse tipo de situação. A empresa responsável pelo caminhão foi comunicada e deverá enviar uma equipe especializada para realizar a limpeza e a contenção do produto. Já o Departamento de Trânsito permaneceu no local também, orientando o tráfego e garantindo a segurança dos motoristas até que houvesse a completa normalização da via. Você se lembra da história de um senhor, um caseiro de 60 anos no Mato Grosso do Sul, que foi atacado e morto por uma onça pintada? É o senhor Jorge Ávalos, caso que ganhou enorme repercussão no último mês de abril. A cidade de Amparo tem um instituto chamado Ampara Animal, referência nacional com cuidados com a fauna silvestre. E uma onça pintada, que foi retirada da região onde o ataque aconteceu, foi trazida aqui para o nosso interior de São Paulo. Eu estou colocando no condicional porque a principal hipótese é de que a onça é a mesma. Dá para ter certeza? 100% não. Mas o trabalho é feito para preservar essa espécie, um animal macho, estimando 9 anos, que é mais ou menos o caso do que ocorreu também no Mato Grosso do Sul. A Laís Peçanha vai contar para você os detalhes sobre essa transferência e os cuidados com um animal que, solto onde estava, poderia colocar em risco mais seres humanos. A onça pintada chegou esta semana e já recebeu os cuidados dos veterinários. Passou por exames clínicos e laboratoriais que mostraram boa recuperação desde a sua captura. Durante a sua estada anterior no Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, o animal já tinha ganhado 13 quilos. É um macho com idade estimada de 9 anos e, segundo os profissionais, o animal tem muitas cicatrizes. A onça irá viver em um recinto especialmente
totalmente adaptado às suas necessidades. A estrutura conta com ampliação da área aquática em respeito às origens pantaneiras do animal e seu hábito de nadar e circular por áreas alagadas. O espaço onde o felino está não é aberto para visitação. Tem como foco absoluto a recuperação física e emocional da onça. A ideia do Instituto é oferecer ações de bem-estar e qualidade de vida ao animal. O animal foi retirado do seu habitat após atacar um homem às margens do rio Miranda, no Pantanal de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. O idoso tinha 60 anos e era caseiro de um pesqueiro. Os veterinários do Instituto Amparo Animal lembram que a onça-pintada é uma espécie classificada como vulnerável à extinção e enfrenta múltiplas pressões, como perda de habitat, avanço das fronteiras agrícolas e redução de presas naturais. Sabe que eu estava acompanhando entrevistas de biólogos a respeito desse tema? Tem o biólogo Richard Rasmussen, Henrique Abraão Charles. Eles falavam a respeito, primeiro especificamente dessa onça, que essa seria um animal que chamam de animal cevado. O que é um animal cevado? É quando o ser humano sabe que existe ali um animal feroz, no caso da onça. Então aquela mesma comunidade acostuma a onça a se alimentar em determinados horários. Então eles contam, por exemplo, que tem cenas dessa onça que atacou o sitiante, o caseiro lá no Mato Grosso do Sul, em que em determinado horário, final da tarde, ela encosta próximo à beira do rio, porque sabe que sempre vem um barco com pescadores e esse barco joga o peixe para esse animal. Ela tinha uma rotina de alimentação já. Criada pelo ser humano que acostumou o animal a, em determinados horários, buscar o alimento. Quando não tem o alimento, o animal vai caçar ali próximo. E, historicamente, na cadeia evolutiva, diferente dos tigres, dos leões, as onças, elas conviveram aqui com o ser humano. Muitas vezes sendo caçadas. Então, isso desde os povos originários, e assim foi o crescimento também, a expansão da população do Brasil. Conforme a onça foi passando por esse processo evolutivo, e é por isso que a onça pintada, por exemplo, está em extinção, as espécies que ficaram são aquelas que têm um respeito ou até um medo do ser humano. Então, quando a gente vê onça, por exemplo, na beira da pista, quando a gente vê onça andando por terminal, pelo campus da PUC, é um animal que está assustado. Então ele não está acostumado a se alimentar do ser humano. Quando um animal como esse ataca um ser humano, ele percebe que nós somos uma presa fácil. E a partir dali, ele se acostuma à alimentação da carne humana. Então é triste, é lamentável, a onça é a vítima nessa história, mas sempre há uma orientação e uma discussão no meio de quem lida com animais de grande porte, de que uma onça, ao atacar humano, ela tem que ser sacrificada. Para não sacrificar, ela é retirada do habitat e colocada num cativeiro. E ela tem que viver o resto da sua existência nesse cativeiro. Ela é a vítima do ser humano que estava acostumando a dar alimento? Não tenho dúvida nenhuma. O ser humano está invadindo, ocupando o espaço que deveria ser dos animais? Óbvio que sim. Mas você vai deixar uma onça solta para ela atacar famílias, crianças, principalmente crianças, porque aí ela vê aquele animalzinho de pequeno porte fácil para dar o bote. E ela já fez isso com algum ser humano. Então, esse trabalho de preservação, essa onça esquece, ela não volta mais para a natureza. Ela vai ter que trabalhar um lado dela de ficar no cativeiro e é triste. Mas antes, cuidar do animal em um cativeiro do que sacrificá-lo. Porque a hipótese de deixar o animal solto como se fosse um gatinho qualquer é um risco para aquela sociedade em Aquidauana e nas cidades vizinhas, porque ela vai atacar novamente. Então, isso se for a mesma onça, tá? Se for a mesma onça. Porque há uma suspeita que o animal seja o mesmo. Mas não tem como conversar com ela e perguntar se foi ela que atacou aquele senhor, o seu Jorge Ávalos,
caseiro de 60 anos. Isso é só um pedacinho, um pouquinho do que o ser humano faz com a natureza. Às 10 horas e 57 minutos, um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes traz esses assuntos que marcam a nossa região e também destaques nacionais para você que está conosco, além do giro da informação. Fazer o seguinte, eu vou voltar já com a participação do nosso ouvinte, tem mensagens aqui e a gente vai compartilhar com você na programação da RB. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Câmara Municipal de Campinas aprovou, em primeira discussão, o projeto de lei que propõe a criação da Secretaria Municipal de Políticas para a Mulher. O projeto é de autoria da Prefeitura e, para ser aprovado em definitivo, ainda precisa ser aprovado em segunda votação e sancionado pelo prefeito. A nova pasta terá estrutura própria e está prevista a criação de cargos como de secretário municipal, secretário adjunto, diretores, coordenadores e assessores. O projeto também prevê o remanejamento de unidades e cargos da atual Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social para a nova estrutura. Entre as competências da Secretaria estão a promoção de equidade de gênero, suporte técnico ao Conselho Municipal das Mulheres, o fomento ao empreendedorismo feminino e a articulação de ações para a eliminação de todas as formas de discriminação e violência. Segundo a justificativa encaminhada pela Prefeitura, a criação da pasta é necessária mediante a falta de proteção e defesa dos interesses das mulheres dentro da sociedade. O objetivo é garantir mais eficiência na implementação das políticas públicas direcionadas a esse público. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes, @Família Gianni. Da nossa família pra sua família, proporcionando bons momentos sempre. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Quinto sinal marcou 11 horas da manhã. O nosso Manhã Bandeirantes está de volta. Deixa eu trazer aqui a participação do nosso ouvinte, quem está conosco pelo nosso canal do YouTube e pode mandar sua mensagem de texto. Você que está conosco pelo rádio, pelos aplicativos digitais, pode mandar pelo WhatsApp 19 97102 1493. A ouvinte Silvia Jonas, ela está conosco aqui nesta manhã e ela escreve o seguinte: isso serve como alerta para a INDEC, para as autoridades em trânsito aqui de Campinas, porque não é a primeira vez que a gente recebe esse tipo de reclamação e que a gente compartilha aqui no ar. Ela escreve: socorro, Sociedade Hípica de Campinas realizando prova hípica. Carros de visitantes estacionados de maneira irregular. A INDEC já foi informada, sem falar nos caminhões. Agradeço se puderem ajudar, seria uma boa pauta para o jornal. Informação publicada pela Silvia, passando pelo local, vendo que tá um caos ali, pelo que ela diz, e não é a primeira ouvinte que fala sobre isso, e não é o primeiro dia que a gente ouve falar dessa situação em frente à Sociedade Hípica em Campinas. Muito obrigado, Silvia. A gente vai também passar para as autoridades e trazer uma resposta, quem sabe. Não sei se ainda dentro da edição de hoje a gente consegue, mas para que quem mora por ali não sinta os impactos de uma prova hípica, porque tem direto evento na Sociedade Hípica também. Mensagem de áudio chegando, a gente compartilha com você. Bom dia, Heitor. Bom dia.
Eu queria falar sobre o Didi Ale ontem, que ele falou lá. Perigoso isso aí, hein? Ficamos preocupados. Eu e ele tem uns pinga-fogo aí de vez em quando aí, mas a gente tenta resolver tudo na filosofia, né? Claro. Conversando e se entendendo, né? Mas isso aí que fizeram com ele aí, isso aí é crime, né? Sei lá se ele tem que ir atrás ou não, ele tem que saber, porque ele sabe onde aperta a bota do pé dele, né? Sim. E é isso. Ô, DJ, é o seguinte, me sinta abraçado aí, tamo junto, cara. A gente não pode fazer muita coisa também, né? Mas a gente tá junto aí, valeu? Então, aqui a gente é um grupo dessa rádio aqui que a gente tá sempre conversando aqui, falando nossas opiniões. Mas eu sei que aconteceu com você é grave. E em segundo lugar, o pessoal que sofreu o atentado lá em Washington, pra você ver, né? Os caras eram contra a guerra, né? Lá na Palestina. E acabou morrendo, sofrendo as consequências da loucura que tá esse mundo, né? É isso. Eu vou falar uma coisa também, esse programa que passa anteriormente, eles falando desses apartamentos aí, eu fico pensando como que deve ser esse apartamento, viu? Pelo amor de Deus, 3 dormitórios, 3 suítes, fora totalmente da minha realidade, cara. Será que eles não tem nada popular não pra vender? Só essas coisas caras aí, né? Eles não falam nada barato pro povo aí nesse programa que passa anterior ao seu aí, hein, Heitor? Fala pra eles fazerem um apartamento popular aí, quem sabe a gente escuta e tenta imaginar como que é também. Valeu? Boa. Alexandre Centro. Vamos aí, passar. DJ Ale, a única coisa que a gente concorda é que a gente é pontepretano. Um abraço, viu? Deus te abençoe e que nada de ruim aconteça com você. Estamos todos na torcida com o Didi Ale. Aliás, acho que tem participação dele. Vamos compartilhar ali, mas acho que tem mensagem dele também. Vamos ver se tá tudo bem com o nosso amigo. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale, Heitor Fredo, comentando rapidamente que eu sei que hoje o programa é mais curto, sobre esse pacote do ministro Haddad, né? Na hora que ele fala que todas as medidas não são para pessoa física e para consumidor final, essas coisas aí, elas são sim. Qualquer coisa que você faz na empresa, ou agora no MEI, que vai ter que pagar o IOF lá, nesses casos aí, você está impactando o consumidor final, a gente que vai lá no mercado comprar, porque é toda a cadeia vai ser implantado essa taxa a mais do IOF. Mas enfim, né, ao invés de cortar gastos governamentais, por exemplo, eu gostaria de saber quanto foi gasto naquela viagem à China aí lá da primeira-dama, né? Gostaria de saber. Mas enfim, isso daí nem sei se vamos ficar sabendo uma hora quanto que custou essa viagem para os cofres públicos. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Tem que saber pelo portal da transparência. Então, os custos todos de qualquer viagem, de qualquer comitiva que rode o mundo, tem que ser divulgados. Não pode botar sigilo de 100 anos, né? Não dá para virar o sigilo, o país do sigilo para gastos públicos. A respeito desse assunto, bom, veja que tá tudo bem com o nosso amigo DJ Ale, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o governo optou por revogar parte das medidas arrecadatórias relacionadas ao IOF. IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras, para, segundo o ministro, evitar especulações. Ele afirmou que operadores do mercado financeiro alertaram logo após o anúncio do decreto na quinta-feira sobre os impactos de aumentar a incidência do IOF para 13,5% sobre transferências relativas a aplicações no exterior. Ontem, o ministro, numa coletiva ao lado de outros personagens da equipe econômica do governo Lula, como a ministra do Planejamento Simone Tebet, a equipe econômica do governo anunciou um congelamento de 31 bilhões e 300 milhões de reais em despesas para poder cumprir as metas fiscais que são um compromisso para 2025. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista coletiva para a gente tentar entender esse lado econômico de como o governo está tentando gastar menos do que tem arrecadado. A execução ao longo do ano não é possível prever nesse momento, ela pode melhorar, você pode encontrar uma forma de contingenciar, de descontingenciar, como você pode ter a necessidade de novas medidas para o cumprimento disso. Nesse momento, essas medidas nos parecem suficientes para garantir o cumprimento do arcabouço fiscal. Então, para nós, foi feita uma análise muito criteriosa, inclusive muita gente do mercado previa
uma necessidade menor do que essa, mas nós fizemos questão de ser muito transparentes em relação à execução, para que houvesse também por parte do Congresso, do Judiciário, aquela harmonia que nós precisamos para tocar essa agenda à frente. Nós estamos num ano não eleitoral, nós podemos aproveitar esse ano para levar ao Congresso as nossas preocupações. Eu vi pouca matéria sobre a DIRB divulgada na semana passada. Ela traz dados muito eloquentes sobre o nível de gasto tributário no Brasil. O nível de gasto tributário está muito acima do que as pessoas imaginam. Nós pegamos 5 unidades de conta para verificar como anda o gasto tributário em relação a 2024, quer dizer, um ano que já terminou, e a partir das declarações das empresas que declaram na DIRB, quanto que deixaram de pagar em virtude de uma lei de incentivo, de benefício, de isenção fiscal. Nós fizemos isso pela primeira vez na história, fechamos um ano inteiro, CNPJ por CNPJ, e vocês vão verificar lá que o gasto tributário está bem acima das projeções mais conservadoras. Então, é um ponto de atenção também que tem que ser levado em consideração e que, obviamente, o Congresso é o mais interessado em conhecer os detalhes desses números. Então, agora lidar com as consequências dessas escolhas econômicas. O jornalismo da Band conversou com o economista Bruno Corano. Ele vai tentar fazer a gente entender para onde que o governo está indo com essa decisão dos cortes de gastos e se isso vai ter um impacto real na economia para esse ano de 2025. Quando o Haddad fala que esses 3 personagens têm uma certa responsabilidade ou culpa, ele não está absolutamente errado, mas eu iria um pouco além. No fundo, o problema é sistêmico, né? E se tem alguém que é o principal culpado, é o próprio governo. E eu não diria, em particular, a Fazenda e o Haddad, porque ele tem uma certa limitação. O Brasil, hoje, ele tem problemas sistêmicos que vão muito além e que provocam esse desequilíbrio. Porque tudo isso que a gente está discutindo é o fato, para quem está assistindo, para simplificar, é o fato de uma pessoa que ganha R$10 mil de salário e está gastando 12. O resumo da história é essa. O Brasil vem gastando mais do que pode. Por que ele gasta mais do que pode? Por uma política fiscal atual desse governo que entende que precisa ser um indutor do crescimento e do estímulo. Então, de uma certa forma, uma displicência em relação tanto é que o teto de gastos foi quebrado e surgiu o arcabouço, mas o problema é sistêmico porque a gente tem uma operação que não é eficiente, a gente tem problemas fiscais, a gente tem problemas tributários, uma carga tributária que não ajuda, um sistema trabalhista que é muito nocivo à geração de negócios, infraestrutura comprometida, corrupção generalizada, a soma, conflitos entre os poderes, a soma desses itens faz com que a gente sofra esses problemas. Mas, principalmente, o fato de nós termos mais de 90% do orçamento carimbado, que eles chamam, né, endereçado, ou seja, nesse momento, mesmo que o executivo quisesse fazer reduções mais significativas, sem a anuência de algumas medidas que tenham aprovação mais do que a maioria, muitas delas precisariam de 2/3 do Congresso, isso não passaria. E antes de eu te devolver, eu elenquei aqui, e me preparei para a nossa conversa, os problemas em relação a essa questão do Brasil gastar mais do que pode. Ele tem uma rigidez orçamentária, que é o que eu falei, mais de 90% do orçamento não tem o que ser feito. Ele sofre pressões políticas por mais gasto. Existe um crescimento da dívida que é insustentável, então isso pressiona os juros, essas coisas que o Haddad falou. Baixíssima qualidade dos gastos públicos, ou seja, é uma ineficiência. Isso é um jeito educado de eu dizer que eu acredito que 40% de tudo que se gaste é desviado, é corrupção. Tem uma cultura de indexação de benefícios automáticos, que é muito maléfico.
reformas incompletas e uma dependência de receitas que são voláteis. Esse Bruno Corano, economista, falando sobre o anúncio do corte de gastos ou do bloqueio de parte do orçamento 2025 por parte do governo federal. Uma mensagem aqui de quem está conosco pelo nosso canal do YouTube, José Roberto Alves. Bom dia para você, José Roberto. O Trump taxa o mundo todo e todos da direita aqui no Brasil acham graça. Como pode? Também para manter uma Câmara de Deputados bolsonaristas que só trabalham com base nos orçamentos secretos, tem que criar impostos. Donald Trump, mais uma vez, me fez ter calafrios com uma decisão dele tomada ontem e anunciada na noite de ontem. Para quem não acompanhou, o governo Trump proibiu a Universidade de Harvard de matricular novos estudantes estrangeiros. Os alunos internacionais que já fazem parte da instituição vão precisar se transferir ou vão perder o seu status legal no país. Isso com efeito imediato. Estrangeiros são 27,2% dos alunos de Harvard. A universidade possui pouco mais de 6.700 estudantes internacionais de um corpo discente de mais de 24.500 pessoas. O governo Trump disse que a universidade fomenta violência no campus. Em uma publicação na rede social X, declarou que o governo está responsabilizando o Harvard. Declararam, né? O responsável por Harvard, o reitor, disse que estão querendo responsabilizar por uma coordenação com o Partido Comunista Chinês no campus de Harvard. Olha onde vai parar essa história, gente. Olha até onde vai o poder absoluto que estão dando nas mãos de Donald Trump. A gente está vendo a história se repetir na nossa cara de alguém que não gosta de imigrantes, que está fazendo de tudo para deixar a América para os americanos, e tem brasileiro aplaudindo, mas dá um pulinho lá. Nesse caso especificamente, Harvard é um dos destinos de estudantes brasileiros mais procurados de quem é da classe AAA desse país. Tem escolas, por exemplo, em São Paulo, com mensalidades ali na casa dos 15 mil, 20 mil reais, que preparam os estudantes, inclusive com um calendário que é feito no calendário norte-americano, para que ele saia direto para Harvard. E geralmente são os maiores apoiadores de um governo como Donald Trump. Só que ele não quer brasileiro lá, ele não quer estrangeiro lá, e muita gente no país está aplaudindo isso. Como diria o eterno poeta Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado. 11h15 marca o quinto sinal da Rádio Bandeirantes Campinas, mas falando aqui dos nossos problemas do dia a dia, que também não são poucos, toda semana Campinas divulga um levantamento de quais são os bairros com maior incidência do risco da dengue. Saiu já o boletim desta semana, Nath Luquez? Sim, Heitor. O que antes eram 22 bairros, agora esse novo boletim da Secretaria de Saúde de Campinas indica 24 bairros com reforço em ações aí de combates ao Aegypti. Então, atenção à lista dos bairros. Leste, temos o centro. Na região noroeste, nós temos Jardim Lisa e Residencial Colina das Nascentes. Para a região norte, o alerta vai para o Jardim Eulina, Jardim São Marcos, Jardim Santa Mônica, Jardim Campineiro, Vila Esperança, Recanto Fortuna, Vilage e Bosque das Palmeiras. Na região sudoeste, Eldorado dos Carajás, Jardim Santo Antônio e Jardim Santos Dumont 2. Já para a região sul, Vila Campos Sales, Parque da Figueira, loteamento Parque São Martinho, Jardim São Diego e Jardim Nova Mercedes também estão com alerta. Já para a região suleste, Jardim dos Oliveiras, Jardim Amazonas, Jardim Esmeraldina, Jardim Estoril e Jardim Samambaia. Algumas orientações também da saúde, ela ressalta que todas as ações de controle da dengue são as mesmas para controlar as demais arboviroses. Então, a definição dos bairros é realizada por uma equipe técnica da saúde que monitora aí semanalmente uma série de indicadores para identificar criteriosamente as áreas de maior risco. Essa análise, então, considera a incidência de casos, a circulação simultânea de dengue, entre outras arboviroses, a densidade populacional, a intensificação dos trabalhos em regiões com imóveis de difícil acesso, a comunicação de risco, entre outros itens. Mas é importante ressaltar que, apesar do alerta se aplicar a alguns bairros, claro que as regiões em torno, todos esses moradores da proximidade devem continuar e permanecer atentos e eliminar criadores do mosquito.
Deixa eu fechar as últimas pontas soltas aqui das participações anteriores dos nossos ouvintes. A Silvia Jonas, que falou a respeito da confusão que está ali na região da Sociedade Hípica de Campinas por conta de carros estacionados em áreas irregulares, compartilhou com a gente aqui um relato de uma pessoa conhecida dela, dizendo que ontem parou o carro Ontem parei o carro da Indec na esquina da Hípica, ali para avisar que o ônibus não ia conseguir passar pelo local. Pediu para tirar alguns carros da avenida e quando voltou 2 horas depois, tinha um carro na esquina da Jussara que não dá nem para fazer a curva. Tem que fazer uma manobra ali daquelas bem complicadas. Ela completa, para não dizer que sou chata, mensagem de outras pessoas também relatando o mesmo problema. E o DJ Alê mandou uma mensagem agradecendo a todos que enviaram também a solidariedade. Ontem ele contou que sofreu ameaça por conta da opinião que ele tem em relação ao colégio ser integral no local onde a família dele estuda, onde dos filhos dele estuda. Então, entrou para ameaça, perdeu qualquer argumento e aí estamos todos com você, DJ Alê, mesmo é aquela clássica frase de podemos não concordar com o assunto, mas todos temos que defender o direito de você ter a sua opinião. Agradecendo também ao Eduardo Moraes, da Vila Padre Anchieta, ele escreve: vale lembrar que a viagem de Lula para a China fez o país visitado manifestar o interesse de 27 bilhões de reais no Brasil. Também ao Marco Silva Bedin, que diz que a primeira-dama Janja ela tem o direito de ir onde o marido, o presidente Lula, estiver. 11h18, vamos seguir com o nosso giro aqui, daqui a pouco tem mais mensagem, já agradecendo ao Adriano Vermelho também conosco aqui todos os dias, mas tem por urge às sextas-feiras e a gente tem informação importante sobre o golpe do INSS, mas agora por parte das vítimas, porque as agências dos Correios vão atender quem sofreu com a fraude bilionária do Instituto Nacional do Seguro Social. Mas como é que é? É só chegar na agência do Correio, pedir atendimento? Tem algo preferencial? A Bruna Azevedo vai explicar pra gente essa nova decisão para acolher algo de bom senso, né? Não é todo mundo que já é aposentado que tem facilidade para lidar com um aplicativo, com QR Code. Atendimento presencial, olho no olho, dá mais segurança, Bruna Azevedo. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo presidente do INSS, Gilberto Valler. A partir do próximo dia 30, todas as pessoas que podem ter sido vítimas de descontos não autorizados feitos por entidades associativas e que não tiverem acesso à tecnologia terão atendimento preferencial e presencial nas agências dos Correios de todo o país. Para ser atendido em uma agência, o aposentado ou pensionista precisa apenas apresentar um documento de identificação. Pessoas que estiverem acamadas ou com dificuldade de deslocamento podem indicar uma terceira pessoa, desde que essa pessoa indicada tenha em mãos uma procuração. Importante destacar que o INSS continua disponibilizando canais de comunicação com o aplicativo Meu INSS e sites oficiais, além do número 135. 11 da manhã, 20 minutos. Calendários importantes para a gente não deixar passar. A Nath falou ontem do IPVA para proprietários de veículos, placas finais 8. Hoje a gente tem que lembrar de um outro calendário, do imposto de renda. Tá terminando o prazo, hein? E eu falo isso para mim mesmo porque ainda não fiz a declaração. Meu Deus. Uma semana só, sexta-feira que vem é o último dia para declarar o imposto de renda. Mas a Receita já liberou uma consulta para quem, diferente deste apresentador, fez a sua declaração lá no início, quando abriu o prazo. Todo ano eu faço a mesma coisa. Ano que vem eu vou logo no começo. Vai e aí nadar. vai deixando pro final, mas qual é a novidade, Nath? Para quem já acertou as contas com o Leão, então desde as 10 horas da manhã de hoje, a Receita Federal já liberou a consulta ao primeiro dos 5 lotes de restituição de 2025, que vai ser o maior da história em números de contribuintes e também em valor. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores. Embora não tenham prioridade por lei, os contribuintes que usaram 2 procedimentos em conjunto, então, por exemplo, a pré-preenchida e o PIX, passaram a ter prioridade no recebimento da restituição neste ano de 2025. A consulta é super simples, pode ser feito direto na página da Receita Federal na internet,
Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta pelo aplicativo da Receita Federal, exclusivo para tablets e smartphones. O pagamento será feito em 30 de maio, na conta ou na chave Pix do tipo CPF informado na declaração do Imposto de Renda e caso o contribuinte não esteja nessa lista, deverá entrar em contato com o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. Se for verificado ali uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar aí os próximos lotes da malha fina. Se por algum motivo também a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. Um outro prazo que já se esgotou é da regularização do título de eleitor. E mais de 5 milhões de brasileiros ficaram sem o título, foram cancelados. E agora, o que fazer? Quais são os direitos que essa pessoa pede? De votar, ela pelo jeito não liga. Mas existem outros problemas com esse cancelamento. O nosso repórter Cris de Lima foi atrás dessas respostas, conversou com a Silvana Caldas, que é assessora do Tribunal Regional Eleitoral. Ele conta pra gente o que fazer no caso de quem já perdeu o prazo. Momento único na vida da Giovana. Nas mãos, o primeiro título de eleitor. A expectativa é pesquisar sobre todos os candidatos para poder fazer um voto consciente, claro. Enquanto uns se preparam e já pensam nas eleições de 2026, outros primeiro vão ter que se resolver com a Justiça Eleitoral. O prazo para regularizar o título de eleitor só pagando as multas já ficou para trás. Quem perdeu a data está com o documento cancelado e agora precisa passar por um processo de revisão de cadastro se quiser votar no ano que vem. O TSE cancelou os títulos de mais de 5 milhões de eleitores que não votaram e nem justificaram nas últimas 3 eleições. Para recuperar o documento, agora é preciso pagar as multas e fazer um requerimento pessoalmente nos cartórios eleitorais. Quem tem biometria cadastrada pode fazer pela internet. Atenção, é só até 29 de maio. Se estiver tudo certo com a documentação dele, esse requerimento é enviado ao TSE para processamento e a partir daí ele tem a inscrição regularizada. É possível consultar a situação do título pelo site do TSE. Sem o documento, o eleitor pode ter algumas dores de cabeça. Para tirar o passaporte, a Polícia Federal vai exigir a quitação eleitoral. A Receita também exige em determinados momentos para regularização do CPF, o INSS para regularização de benefícios sociais. Então, muitos órgãos precisam da certidão de quitação eleitoral. 11 da manhã, 24 minutos. Últimas mensagens aqui, deixa eu agradecer ao Celso Santos, nosso grande ouvinte, todas as manhãs com a gente aqui no Manhã Bandeirantes. Falei da mensagem do Adriano Vermelho, deixa eu ler ela aqui, que é sempre muito interessante a participação do nosso ouvinte. Ele lembra, naquele icônico filme baseado em fatos reais, A Sombra e a Escuridão, é contada a história de 2 leões que atacavam operários na construção de uma ponte ferroviária. Eles, por conta de uma adaptação biológica, passaram a se alimentar de humanos. Filmaço, ele diz, com cenas tão lindas quanto desesperadoras. Val Kilmer era o engenheiro que tentou caçar os leões, juntamente com um caçador profissional, Michael Douglas. Olha o elenco do filme. Eu não lembro ter assistido esse filme não, mas eu vou atrás agora, Qual viu, que é o Adriano? nome? A Sombra e a Escuridão. Hoje os animais empalhados estão no Museu Americano. Como disseram no filme Parque dos Dinossauros, amigos, esse eu assisti muito, Jurassic Park, cresci vendo o T-Rex do Steven Spielberg. A natureza sempre acha uma saída e eles precisam comer, portanto acabamos no cardápio desses felinos implacáveis. A culpa é sempre nossa. Ele lembrando do caso da onça que atacou um senhor lá no Mato Grosso do Sul e, ao que tudo indica, o mesmo animal foi trazido agora para viver em um cativeiro em Amparo. 11h26, Nath Luquezzi, daqui a pouquinho você e Lari Lopes estarão na tela da Band Mais TV no comando do Band Mulher. E hoje quais são as atrações? Sexta-feira eu sei que é o dia de se programar para o final de semana também. Isso, com certeza. Teremos agenda cultural. Inclusive, hoje, nos nossos babados, falaremos de um babado, correria e confusão que está acontecendo muito. Que aconteceu ontem, no caso, a Virgínia. Ai, meu Deus, isso me falaremos sobre carnaval, Heitor Fredo. Sinta-se à vontade depois para opinar, se o seu advogado estiver presente, claro. E Virgínia, que é a nova rainha de bateria da Grande Rio. Grande Rio, uma escola que nunca foi muito levada a sério no Rio de Janeiro. E aí, nos últimos 5 anos, fez desfiles
maravilhosos. Quando ela estava começando a ser levada a sério, ela traz a Virgínia para ser rainha de bateria e volta 10 casas nessa caminhada que ela fazia dentro da bolha do samba também. Pois vamos lá. Falaremos sobre isso mais tarde e também teremos música no Band Mulher, então espero você às 1h30 da tarde. Eu quero muito ver a Virgínia cantando o samba campeão da Grande Rio. Com o refrão Exu Caveira, 7 saias, catacumba, no toque da macumba, saravá, lafiá. Será? Porque ela tá tomando pressão já do público evangélico dela agora. Quando ela der conta do calendário que ela tem de eventos, 3 ensaios técnicos, Feijoada de São Jorge já foi, mini desfile, o dia do desfile em si, os sambas exaltação, os sambas campeões... eu não sei. Será que ela tem consciência de tudo isso? A gente vai descobrir na preparação do carnaval, mas eu acho que ela não chega no dia do desfile como rainha de bateria. Rafa Kalimann desistiu antes da hora porque descobriu que um enredo que chamava Itã de Oxalá falava sobre religião de matriz africana. Olha só! Descobriu a América. Nath, bom final de semana pra você. Obrigada pra você também. A nossa equipe agradece a sua audiência nos trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Pedro Piscinato na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Um ótimo final de semana para você. Segunda-feira estamos de volta às 10 da manhã. Vem aí Carlos Henrique, o Nossa Área, com o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Pesquisadores da Faculdade de Educação Física da Unicamp desenvolveram um aplicativo que monitora em tempo real os níveis de ansiedade. O Ansiedômetro tem como alvo atletas de alto rendimento, mas os idealizadores do aplicativo falam do potencial do programa com outras situações que envolvam altos níveis de estresse. A ansiedade competitiva é um dos principais desafios enfrentados pelos atletas, por isso o Ansiedômetro foi criado para substituir os questionários em papéis e oferecer diagnósticos mais ágeis, com até 30% mais rapidez e dados personalizados. O Ansiedômetro pode ser acessado por qualquer navegador e é compatível com os sistemas Android e iOS, lembrando que é um aplicativo gratuito. A ferramenta utiliza um questionário